Neste vídeo eu vou te mostrar por que a Bíblia Sagrada é o livro mais inspirador e transformador de toda a história, e por que você deveria seriamente pensar em ler a Bíblia Sagrada. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Choque de Realidade. Na próxima terça-feira eu estarei fazendo uma live no canal da Sofia Golfeto, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e nos comentários, sobre a estrutura e a divisão da Bíblia. Muitas pessoas têm um preconceito enorme com a Bíblia Sagrada, porque elas dizem: é um livro religioso, é um livro que aliena as pessoas, porque ele foi adulterado e não sei o quê. Eu sei de todo o processo que aconteceu lá no Concílio de Nicéia em 325, mas só que essas mesmas pessoas, na grande maioria das vezes, não sabem o processo que foi feito para este livro chegar até aqui, da forma como ele está hoje. Teve todo um processo de canonização, de debates, de concílios, de um monte de coisa para chegar do jeito que está aqui hoje. Por exemplo, o Novo Testamento, os livros que estão aqui no Novo Testamento, isso aí foi, em média, 400 anos para se decidir quais livros iriam compor o Novo Testamento. Isso aí eu estou falando do Novo Testamento. Aí as pessoas dizem: ele é um livro religioso. Ele não é um livro religioso, eu vou te provar neste vídeo porque isso aqui não é um livro religioso. Inclusive, no próprio livro aqui de Napoleon Hill, Atitude Mental Positiva, ele fala que a Bíblia é o livro mais inspirador da história. E ele dá vários exemplos que eu vou te mostrar aqui do poder da Bíblia e de pessoas que usaram. E apesar de uma abordagem diferente da Bíblia, Neville Goddard diz que é o livro mais científico de toda a história, porque é um drama psicológico que ocorre na consciência de cada homem, Neville Goddard diz. E a Bíblia é um livro tão poderoso e transformador e inspirador que eu vi pessoas que eram traficantes, bandidos, assassinos da pior estirpe, largarem essas vidas por causa do conteúdo deste livro. E se talvez você tenha um preconceito, acredita que é um livro religioso, porque foi adulterado e não sei o que, toda essa história, é porque você não sabe o que tem aqui dentro. Talvez você fique repetindo o que os outros falam sem conhecer a história. Eu sei o que aconteceu lá em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, e a tentativa lá de Constantino não foi deturpar, foi simplificar. Mas só que eles nem imaginariam o que causaria ao longo dos anos. Então não foi uma conspiração para adulterar os textos para que as pessoas não conhecessem a verdade. O intuito deles não foi esse. E se você estudar um pouco, você vai saber. E muitos dos livros, quando haviam concílios, até o próprio Concílio de Nicéia, porque na época havia muitos ensinos contrários aos textos. Então precisava-se de concílios onde juntavam-se muitos bispos, muitos estudiosos para debater e chegar a um consenso. Por exemplo, tem um livro, se eu não estiver enganado, é o livro de Tomé, o Evangelho de Tomé, onde tem uma parte lá que Jesus matou um cara. Tem um outro livro aí onde ensina a crueldade e o egoísmo. Eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. Agora, fato é, a gente tem que ver o que funciona. E ao longo da história, milhões de pessoas se inspiraram, transformaram suas vidas por causa do conteúdo da Bíblia. E você não pode negar isso. Agora vem comigo aqui para minha tela que eu vou te mostrar algumas coisas que vai abrir a sua mente a respeito da Bíblia Sagrada. Olha só. Então, pessoal, estou compartilhando a minha tela aqui e olha só o que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, um livro que não está na nossa Bíblia tradicional, que é um livro apócrifo, é o livro de Eclesiástico. E tem um trecho lá que ele ensina a crueldade e o egoísmo. Olha só. Faze o bem ao pobre, mas não dê nada ao injusto. Recuse dar-lhe o pão, e não o ajude em nada para que ele não se torne mais poderoso do que tu. O próprio Altíssimo detesta os pecadores e inflige aos injustos o castigo que eles merecem. Como um conteúdo como esse aqui pode ser ensinado para as pessoas? Não tem cabimento. Por exemplo, no livro de Macabeus, ensina a orar pelos mortos e fazer sacrifício pelos pecados dos mortos para que eles sejam livres de sua falta. Por exemplo, no livro de Tobias, o autor, em um trecho lá, ele se refere ao uso do fel, do fígado e do coração do peixe para influenciar a Deus ou entidades espirituais, o que é de domínio da magia. Então, se você acredita, por que tiraram algumas coisas, modificaram? Por causa disso também. Nesses livros, por exemplo, o Evangelho de Tomé tem coisa boa, muito boa, né? Mas esses livros, em algum ponto, eles discordavam, entravam em contradição
em alguns assuntos com a Bíblia tradicional que nós conhecemos hoje. Então, pessoal, esse é um dos exemplos do porquê alguns livros não estão na Bíblia tradicional. Justamente por causa desses pontos contraditórios que iam contra o escopo do cristianismo. Fato é que ficou aqui foi o suficiente para inspirar, transformar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Tanto é que no próprio livro de Napoleon Hill, que é o autor do livro Quem Pensa Enriquece, tá? Que só fala de sucesso, dinheiro, realização pessoal. Olha só os trechos que eu vou estar apresentando aqui que mostra que a Bíblia é o livro mais transformador da história. Então vamos lá, pessoal, deixa eu abrir aqui de novo. Olha só, é bem sabido que o poder da Bíblia tem sido instrumental na mudança das atitudes, até mesmo de humanos degradados, como eu falei aqui, pessoas que eu conheci que mataram, assassinaram pessoas e foram transformados por causa da Bíblia, do poder da palavra de Deus. Olha só isso aqui que legal. Conforme provado por Rafael, livros inspiradores são tremendamente eficazes em mudar vidas. E não há, olha só, e não há livro com mais inspiração e motivação do que a Bíblia. Ela mudou a vida de mais gente do que qualquer outro livro. Tem ajudado milhares a desenvolverem saúde física, mental e moral. A Bíblia motivou-as à ação positiva. Não há, gente, livro que mais transforma vidas do que a Bíblia. É como eu falei, gente, isso aqui é muito mais do que religião. A religião usa a Bíblia, mas ela é muito, muito mais poderosa, independentemente de se alguma coisa perdeu sentido ao longo do tempo e tudo mais. Gente, eu só mostrei algumas coisas aqui. É muita coisa transformadora que está aqui. Eu provei na minha própria vida e vi outros transformarem suas vidas. Mas independentemente de qualquer coisa, o que está aqui é muito poderoso. Até mais.